Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, hoje é quarta-feira, para mais um programa, as 3 lições da semana. Antes de iniciar as 3 lições da semana de hoje, eu quero aproveitar para lhe convidar para visitar as outras lições das outras semanas, só para se recordar, porque elas podem não ser importantes diretamente para si, mas podem ser importantes para outras pessoas que você conheça. Então revisite e partilhe essas 3 lições que nós temos aqui passado semanalmente neste programa, as 3 lições da semana. E também aproveito de convidar, se é que ainda não se inscreveu neste canal Laissone, que possa se inscrever. E gostando dos comentários, das reflexões que aqui fazemos, sobretudo nessas 3 lições da semana, eu aguardo o seu like e os seus comentários. Aproveito também para agradecer a si que já se inscreveu e tem acompanhado todas as semanas as várias reflexões, os vários vídeos que nós temos aqui colocado. O que eu lhe convido é que partilhe com mais pessoas para que possamos nós ser uma comunidade grande, a comunidade do canal Laissone. Hoje, quais são as 3 lições da semana que eu quero partilhar consigo? Como normalmente tenho feito, parto de alguma reflexão ou parto de alguma leitura bíblica, parto de alguma situação a partir da qual a gente tira as 3 lições. Hoje eu quero partir das leituras que nós lemos no domingo passado, 21º domingo do tempo comum para nós, os católicos. A primeira leitura foi tirada do livro de Josué, capítulo 24, versículos 1 a 18. Temos a grande assembleia de Siquém. A segunda leitura foi tirada da carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 5, versículos 21 até 32. Enquanto o Evangelho foi tirado de João, capítulo 6, versículos 60 até 69. Mas para essas 3 lições, nós apenas vamos olhar para a primeira leitura e o Evangelho. Por quê? Porque na primeira leitura, na Assembleia de Siquém, nós temos este cenário. O povo está na terra, dirigido por Josué. Mas na terra prometida, onde eles estão em contato com vários outros povos que aí já residiam. Esses vários povos têm seus deuses. Então o povo hebreu caía na tentação de muitas vezes esquecer-se da aliança que fez com seu Deus e ia atrás de outros deuses. Então, Josué hoje diz às pessoas: escolham a quem querem servir, se ao Deus que nos libertou do Egito ou se a esses deuses que andam por esses povos entre os quais nós estamos. Então o povo é chamado a escolher entre o Deus da aliança e os outros deuses. Aqui temos a questão da escolha. O povo é chamado a escolher. Mas aquele povo escolhe seguir o Deus de Israel, o Deus que os tirou do Egito. E eles renovam então a aliança de nós seguiremos o Senhor. Ok. E no Evangelho, o que nós temos? Estamos já a caminhar para o fim do capítulo 6 de João, em que nós temos aquela discussão entre Jesus e os judeus, porque Jesus fala ou se apresenta como o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, este tem a vida eterna. Então os judeus dizem: mas como é que ele pode nos dar a sua carne e o seu sangue? Mas esse evangelho que nós escutamos mostra este cenário. Muitos dos discípulos que seguiam Jesus, dos discípulos de Jesus, por causa dessas palavras, deixaram de seguir Jesus, recuaram. Então Jesus pergunta aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro responde: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então aqui temos mais uma vez a questão de escolha. Uns discípulos escolheram deixar de seguir Jesus.
E outros discípulos, os 12, escolheram permanecer com Jesus. Na primeira leitura, o povo foi colocado ao povo este desafio: escolhei hoje a quem quereis servir, se a Deus que vos libertou do Egito ou se a esses outros deuses. E o povo escolheu o Deus de Israel. Então, é a questão de escolha que eu quero trazer hoje para si. A questão de escolha. Por que a questão de escolha? Porque a nossa vida em si é uma contínua escolha. Tudo que nós fazemos é fruto de escolha. Mas, será que nós estamos conscientes das nossas escolhas? Será que tudo aquilo que nós fazemos é fruto da nossa escolha? Acompanhe essas 3 lições. A primeira lição, já comecei a dizer, a primeira lição diz o seguinte: tudo o que nós fazemos, toda a nossa vida, tudo o que acontece, que parte de nós, em que nós somos os protagonistas, nós escolhemos. Tudo é fruto de escolha. É verdade que existem alguns filósofos, alguns pensadores que defendem que tudo acontece por um certo determinismo. Mas é verdade que se eu quiser calar, eu calo. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu quiser terminar esse vídeo e interromper agora, eu posso interromper. Se eu quiser continuar, eu continuo. É uma questão de escolha. Em todos os momentos, eu estou a escolher. Então, a primeira lição é essa. Tenha consciência de que tudo o que você faz é fruto de suas escolhas. A sua própria vida em si, ela é fruto de suas escolhas. E em qualquer momento você está a escolher. Porque em qualquer momento nós podemos fazer as coisas de uma forma ou de outra forma. Nós estamos a escolher. Agora, o que acontece é que muitas vezes o nível de consciência dessas escolhas é que às vezes é pouco ou às vezes é maior. Há aquelas escolhas que são fruto de uma longa reflexão. Então, essa não é qualquer escolha. É escolha fruto do discernimento. Mas há escolhas que são escolhas quase como que automáticas. É como se não escolhêssemos. A coisa aconteceu, acordei, pronto, saí, pronto, estou ali. É como se eu não pudesse escolher. Mas é porque o nível de consciência é pequeno, então as atividades são como que automáticas. Mas elas são fruto da nossa escolha. Nós estamos a escolher, apesar de haver diferença de níveis de consciência. Essa é a primeira lição. Saiba disso. Tudo é uma questão de escolha. A segunda lição é que as várias coisas que eu faço, que eu escolho, as minhas opções, de princípio, elas não são desconexas, elas não são fragmentadas, elas não são independentes. Elas são escolhas que se realizam a partir de um certo plano, o chamado plano existencial, ou a chamada opção existencial, que também recebe o nome de opção fundamental. Já estamos a falar da questão das escolhas que nós fazemos e essas escolhas concorrem para dar sentido a tudo que nós fazemos. É sempre uma questão de escolha. Mas estamos a dizer que as escolhas não acontecem assim. Eu não escolho por escolher. Eu escolho porque dentro de mim há um certo modo de estar que responde a um determinado plano, o chamado plano existencial. Esse plano existencial, também chamado escolha fundamental ou opção fundamental, é que faz com que a minha vida tenha um sentido e um sentido de unidade interior. Portanto, vendo as coisas dessa forma, eu diria que as escolhas que nós fazemos, elas não são quaisquer. Sobretudo, quando são escolhas conscientes. Veja o que Pedro disse. A quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, eu reconheço que a escolha que eu fiz de seguir Jesus é a escolha que estabelece dentro de mim uma certa unidade, uma certa realização, uma certa felicidade, diria assim, uma certa completude ou plenitude humana. Por isso eu digo, a quem irei eu, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Veja que aqui já não estamos diante de qualquer escolha. Veja que é a opção fundamental, ou é essa escolha fundamental, que faz com que algumas coisas possam valer para mim, outras coisas possam não valer. Alguns princípios funcionem para mim,
outros princípios não funcionem. Alguns valores sejam valores para mim e outros valores simplesmente não sejam valores para mim. É uma questão desta opção fundamental. Quando é que eu posso dizer que eu tenho uma opção fundamental? Eu tenho uma opção fundamental quando há pelo menos 3 elementos de extrema importância em mim. O primeiro elemento é que eu tenho um modelo de vida. Eu sigo um modelo de vida. Há um modelo de vida onde eu me inspiro. Quer dizer, eu tenho uma ideia do que significa aquilo que eu quero ser, a minha felicidade, a minha realização, a minha plenitude como ser humano. Eu tenho essa ideia de um modelo de vida. Esse é o primeiro elemento que deve existir para podermos falar de uma opção fundamental. O segundo elemento é que eu tenho que ter uma consciência formada e informada. Recorde-se, eu falei que as escolhas, quanto mais consciência nós tivermos das nossas escolhas, mais elas contribuem para a realização da nossa opção fundamental. Então eu tenho que ter uma consciência formada e informada. Uma consciência formada e informada é aquela que é caracterizada mais ou menos por esses 3 elementos. É uma consciência reta, é uma consciência certa e é uma consciência verdadeira. Quando que uma consciência é reta? Uma consciência é reta quando aquilo que ela acredita como certo, como verdadeiro, ela realiza de fato, não se contradiz. O contrário da consciência reta é uma consciência viciosa. O que é uma consciência viciosa? É aquela que, acreditando que algo é assim, não tem a capacidade de fazer daquela forma, faz de outra forma. Portanto, a pessoa vive em contradição entre aquilo que acredita como certo e aquilo que faz. Essa é uma consciência viciosa. Uma consciência certa é aquela consciência que, quando age com certeza, naquilo que diz, naquilo que faz. Há aqueles momentos em que a gente, quando quer fazer alguma coisa, a gente duvida. Será que é assim como devo fazer? Será que é assim como está, como deve ser? Quando é assim, a minha consciência é duvidosa. A consciência é formada quando ela é certa. E uma consciência verdadeira. A consciência verdadeira é aquela que acredita como verdade aquilo que, objetivamente falando, também é verdade. Há vezes em que eu acredito que isto é verdade, enquanto a sociedade vê o contrário. Então a minha consciência é falsa. É interessante ver essa questão de consciência. Para que eu tenha uma opção fundamental, para além de ter um ideal de vida, um modelo de vida, tenho que ter uma consciência que é reta, certa e verdadeira. E o terceiro elemento para essa opção fundamental existir em mim é que eu tenho que ter a imagem de mim. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer os meus limites. Eu tenho que conhecer os meus defeitos. Mas também tenho que conhecer as minhas virtudes, as minhas potencialidades, as minhas capacidades, as minhas atitudes positivas. Eu tenho que ter uma imagem de mim. Portanto, 3 coisas que concorrem para que exista uma opção fundamental em mim. Primeiro, ter um modelo de vida. Segundo, ter uma consciência reta, certa e verdadeira. E terceiro, ter uma imagem verdadeira de si. Uma imagem de si. Terceira lição para hoje. A terceira lição que nós queremos partilhar consigo para esta semana é a seguinte. Tendo essa consciência da necessidade de escolher, sabendo que a minha vida é feita por escolhas e sabendo que dentro dessas escolhas eu tenho que perseguir a minha opção fundamental, eu tenho que saber que ao escolher, as escolhas que eu faço não são independentes de mim. Nas escolhas que eu faço, eu me construo. Por isso, quando eu escolho, eu me escolho. Quando eu faço, eu me faço. Em cada escolha que eu faço, eu estou a me produzir e a me reproduzir. Eu estou a me fazer. Na verdade, são essas escolhas que vão construindo a minha identidade dia após dia. Por isso eu também dizia, quanto mais consciência eu tiver das escolhas que eu faço, maior é a possibilidade de eu ser uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque eu acompanho cada escolha que eu faço. E cada escolha que eu faço me constrói. Há um pensador chamado Alexis Carrel. Alexis Carrel disse uma frase muito interessante.
Ele disse o seguinte, que o homem, o ser humano, não pode refazer-se sem sofrimento, porque ele é ao mesmo tempo o mármore e o escultor. Quer dizer que eu me faço e me refaço em cada escolha que eu faço, como se eu estivesse a me lapidar. Na verdade, as minhas escolhas são uma atividade que eu faço sobre a minha personalidade, que vão me construindo. Saiba disso nessa terceira lição. Você é produto de você mesmo. Você é a sua obra. Você está a se construir. Na internet, vocês podem encontrar uma imagem que eu gosto muito. Uma imagem que mostra o homem a se esculpir a si mesmo. O homem fazendo-se. Ele é uma grande tarefa, um grande trabalho. Ele a se esculpir, ele a se fazer. É assim a nossa vida. Em cada escolha que nós fazemos, nós estamos a nos esculpir. Saiba disso. A primeira lição. A nossa vida é feita de escolhas. Nós estamos sempre a escolher. A segunda lição. Aprenda a ver que nessas mesmas escolhas há uma opção fundamental. Encontre a sua opção fundamental. Conheça e tenha consciência da sua opção fundamental, porque assim todas as escolhas que você vai fazendo vão concorrendo para a realização da sua opção fundamental. Terceira lição, você ao escolher numas escolhas em que aí nós temos uma opção fundamental, você está a se operar, você está a se construir, você está a se fazer e a se refazer. Não existe uma imagem pré-definida de você. Você se produz. Você se constrói cada vez que escolhe. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 lições desta semana, e saiba que você está nessa atividade de autoconstrução. Veja, é uma questão de escolha. Também pode escolher não se construir. Dizia São Tomás de Aquino que uma pessoa, por meio das suas escolhas, ou se regenera, se as escolhas são positivas, ou se degenera até o nível de besta, se as escolhas são negativas. Tudo é uma questão de escolha. Depende de si. Se é que você gostou desse vídeo e dessas 3 lições da semana, eu te convido já a colocar o seu like e a tecer os seus comentários. E eu apenas agradeço. Se é que ainda não se inscreveu, mais uma vez lhe convido para se inscrever, para fazer parte dessa comunidade do canal Laissone. Para hoje é tudo. Vá refletindo em torno dessas 3 lições desta semana, aguardando os seus comentários. Eu espero mais uma vez por si. Até o próximo vídeo, na próxima semana, para mais umas 3 lições da semana.